Olá, tudo bem? Estas são as últimas palavras de Davi. Está descrito lá no finalzinho do livro de 2 Samuel. Davi, voz do filho de Jessé, voz do homem que Deus conduziu até o topo, a quem o Deus de Jacó tornou rei e o cantor mais conhecido de Israel. O Espírito do Eterno falou por meu intermédio, suas palavras se formaram em meus lábios. O Deus de Israel falou a mim, rocha de Israel, e me disse: aquele que governa de maneira justa e correta, que administra com temor de Deus, é como a luz do amanhecer num dia sem nuvens, como a grama verde que cobre o chão, crescendo sob o ar puro. Foi assim a minha dinastia, pois Deus cumpriu seu acordo comigo. Ele fez uma promessa e a cumpriu fielmente. Todas as minhas vitórias e todos os meus desejos ele fará prosperar. Mas os ímpios serão como espinho, amontoados e lançados fora. Neles não se deve tocar. Mantenham distância com um rasteio ou com um cabo. Eles são excelentes como lenha. Esse é um texto que parece de glória pessoal, não é? Mas isso era comum dentro da poesia hebraica, quando alguém chega no final da sua vida, a fazer algumas canções, algumas declarações acerca dos seus feitos, da sua história. Mas a diferença é de que Davi olha para Deus e diz: ele fez essas coisas para mim. Não fui eu, sempre foi ele. Sempre foi o acordo, sempre foi a voz, sempre foi a presença dele na minha história. Então, o final é muito bacana porque vai mostrar Davi voltando-se para Deus e depois, quando Davi tem um lapso de memória e esquece de Deus. Vamos caminhar nesse texto. Olha os detalhes que ele vai nos oferecer, muito bacanas. O texto sagrado diz que Davi é o homem que foi levantado, elevado à altura. Ele é o ungido de Deus, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. E ele é esse cantor, ele é aquele que promove, que faz, que escreve diversos salmos. Mas não só isso. Davi é aquele por quem o Espírito do próprio Deus fala. E isso é extremamente abundante nos Salmos, porque vão mostrando esse Davi humano, às vezes angustiado, às vezes feliz, mas jamais se esquecendo da bondade de Deus. Deus deu a Davi, ou elevou, revelou a Davi, o seu ideal de um reino, de uma monarquia. Qual é? Um justo que domina sobre os homens. E um justo que domina a partir do temor de Deus, debaixo desse temor. Então, ele é como o sol, numa manhã sem nuvens, nasce crescendo. Ele é como erva nutritiva sobre a relva. É a casa imperfeita chamada para uma aliança perfeita. Então, Davi se alegra nisso, porque, mais uma vez, Deus é fiel às suas promessas. Ele é toda a salvação, toda a minha salvação. E ele fará prosperar. Por quê? Porque toda prosperidade vem dele. Eu apenas sou um servo. E os inimigos? Vencidos. Por quem? Pelo próprio Deus, não é por Davi. E ele reconhece isso. Ele venceu os meus inimigos. Então, ao contrário de uma canção de glória, de uma pompa, Davi volta-se para Deus e diz: ele é o autor dessa história. É a ele toda a glória. O que a gente vai aprender então nessa lição que está marcando o final da história de Davi? 3 lições são bem pertinentes para esse momento. A primeira, reconhecimento. Como é fácil a gente perder de vista a presença, a bondade de Deus, especialmente quando as coisas estão bem, quando tudo está estabelecido, família organizada, salário no bolso, casa, saúde, carro, viagem de férias, e Deus espera a próxima doença para a gente falar dele. Davi olha para o seu reino estabelecido, exército, palácio, casa, e ele diz: foi Deus, nunca fui eu, sempre foi ele. Esse reconhecimento é um diferencial de Davi. Enquanto Saul tem medo do povo, Davi teme a Deus. A segunda lição que esse texto vai nos dar, dependência.
que é dependência? Dependência é essa capacidade de discernir, ouvir a voz de Deus como um comando, como uma direção, como um sinal de para onde, como e quando ir. Isso é marcante na história de Davi. Devo sair, devo voltar, devo ficar. Davi continua sendo o mesmo dependente lá da sua experiência de pastoreio, quando ele dependia de Deus para vencer os seus gigantes. Ele ainda é um dependente. Não sou eu quem falo, é o Espírito que fala através de mim. Isso não é orgulho para Davi, é dependência. Uma terceira lição que esse texto vai nos dar, eu quero chamá-la de confiança e fé. Deus fez uma aliança com a minha casa. Deus me chamou para perpetuar um reino. E ele me prometeu. E o Deus que é fiel e me trouxe até aqui vai continuar. Davi cria a sua história a partir dessa perspectiva de um reinado longo, que não é só dele, seus filhos, netos e todos, porque Deus tem um acordo com Davi. Deus chamou Davi para este projeto de dinastia, segundo o seu coração. Agora, enquanto Davi tem essa experiência de confiança e fé, os seus atos são manifestos em misericórdia, em esperança, em justiça. Não adianta dizer eu creio em Deus, mas os atos aqui não são justos, não são misericordiosos. Davi é conhecido pela sua misericórdia, pelo exercício da sua justiça, pela maneira como ele trata os seus amigos e principalmente como demonstra com seus inimigos. Ele reconhece, ele depende e ele confia. E você? Se chegasse no final da sua vida, sua história pode ser registrada por reconhecimento, dependência e confiança em Deus? Que seja essa a minha e a sua história. Então oramos dizendo, dá-nos, ó Deus, um coração que confia no Senhor. Até o fim. Amém. A gente se encontra no próximo episódio.